hoje estar no Congresso Nacional, para quem veio da onde veio, como eu vim, é algo que primeiro a gente tem que dar graças a Deus e até reconhecer que há uma força divina muito forte que nos guia neste caminho. Segundo, reconhecer que há centenas e milhares de pessoas que acreditam naquilo que a gente faz. E por isso eu estou aqui. Eu não estou aqui por mim apenas, eu estou aqui por um conjunto de lideranças, de pessoas que constroem este mandato. Portanto, eu sou grato ao meu pai, à minha mãe, à minha família, aos filhos, a todos aqueles e principalmente todos aqueles que nos ajudam, nos orientam e dão essas condições para que eu esteja no Congresso. Meus pais vieram do Rio Grande do Sul, sou filho de gaúchos. Minha mãe veio da região norte do Rio Grande do Sul, meu pai da região central do estado. No final da década de 40, início dos anos 50, ainda jovens, vieram na busca da terra, né? Da terra prometida, de mais terra, como camponeses, agricultores, familiares, buscando este sonho na região sudoeste do Paraná, mais especificamente em Santo Antônio do Sudoeste. Quando eu era pequeno, era bem quieto. Não era rebelde assim, era bem quieto, sossegado, ajudava. Ele era um dos que mais ajudou em casa. Nós somos em quatro irmãos, uma mulher e 3 homens. É uma família pequena. Naturalmente, naquela época, o normal era uma quantidade de filhos enorme. Só que além do excesso de trabalho, a minha mãe, também por conta disso, ficou doente muito cedo. E em função dos problemas de saúde, ela teve apenas 4 filhos e depois não pôde ter mais. Ele é um bom irmão, melhor. Tem. Bom pai, Deus o livre aqueles filhos dele, né? Acho que não tem pai melhor para eles, acho. Mas é um motivo de orgulho, né? Muito gratificante até em causa, né? Por várias vezes, às vezes complica, porque ele não está muito assim, participando ativamente com a gente, né? Mas ele, onde a gente vê, ele tem muita ajuda. Se não fosse ele, a gente não tinha. Mesmo sendo agricultor familiar, hoje a gente conseguiu a casa, conseguiu mesmo. Hoje tem muito benefício, né? E eu acho que uma grande parte é luta dele, né? Meus irmãos, todos eles viveram na agricultura. E vivem ainda na agricultura. Em Pranchita, Santo Antônio, Pampere, aliás. Então, nenhum, com exceção de um que faleceu muito cedo, tragicamente tirou a própria vida, com 23 anos de idade, o mais jovem, que não se dedicou muito à agricultura, saiu, foi trabalhar fora. Mas os outros irmãos vivem na agricultura, tiram da terra o seu sustento e também maior parte dos meus sobrinhos também vivem na agricultura. Ele dá uma passadinha, visitar os parentes. Ele não esqueceu. Os parentes, dos cunhados dele, que é meu marido, não esqueceu. Ele dá uma escapadinha lá. Ele é bem diferente dos outros políticos. Ele é um político simples, né? Um político que não é orgulhoso, não é nada. Daí eu tenho orgulho disso. Fazer chimarrão e passar a mão assim na calça, ficar erva na calça, ele é aquela mesma pessoa. Eu acho que uma das coisas que eu vou carregar, além das minhas crianças, dos meus filhos, é o fato de a política, a vida parlamentar, a vida política, ter me separado tanto dos meus pais. Eu acho que é uma coisa que a minha mãe cobra, inclusive a minha mãe fala que eu não tenho que ser mais candidato.
E eu sei por quê, porque ela quer que eu fique mais perto dela. E na vida política não é possível você conciliar muitas vezes a questão familiar com a atividade parlamentar. Não sei se não fica prejudicado, mas eu, para mim, não queria mais que ele fosse político. Por quê? Ah, Antes do sindicato, em Pranchita, eu comecei na igreja, na comunidade, na organização da juventude. Eu tinha muito desejo, muita vontade de organizar os grupos de jovens. Fui catequista, tinha uma relação muito forte com a comunidade e com a igreja. E é claro que quem tem essa ligação na época com os movimentos de base da igreja, logo ia parar no sindicato. Então, em 1982, se emancipou Pranchita, virou município, e logo em seguida criamos o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, e eu fui membro da sua primeira diretoria, fui membro da sua segunda diretoria, e fiquei alguns anos no Sindicato dos Trabalhadores Rurais, onde eu comecei, diria assim, uma vida pública. Em 1983, depois de ter também uma passagem importante, já ingressado na Organização da Juventude. Você vê que um jovem também com pouco estudo, como eu, na época larguei a escola com 13 anos de idade, 14 anos para ir para a roça, então eu não tinha nem sequer um segundo grau, nem a 8ª série eu não tinha concluído, e poder ser útil, ou seja, estar como jovem presente nessa caminhada, nessa luta dessa gente. Nós nos conhecemos nos anos 80, quando eu fiz parte da direção da oposição sindical e da direção dos sindicatos trabalhadores rurais de Planalto, e o Assis também era da executiva do Sindicato de Trabalhadores Rurais de Pranchita. E mesmo ainda estando na diretoria, na executiva dos sindicatos, eu de Planalto e o Assis de Pranchita, a gente era o representante do sindicato junto ao movimento Sem Terra, que era o movimento que na época o movimento Sem Terra era ajudado na coordenação pelos sindicatos de trabalhadores rurais. A Maria Helena sempre foi muito ativa, né? Vivia também, como todo jovem, a rebeldia dos jovens, né, naquela nossa época. Enfrentava também dificuldades familiares por estar participando como moça, como qualquer outra enfrenta, de estar viajando, saindo de casa, em reuniões fora. Então a lembrança que eu tenho da época de uma moça, de uma menina ativa, rebelde, atuante, muito admirada no sindicato, na Assessoar, no partido, né? Eu sempre fui uma pessoa que enfrentou, que puxava as bagunças, as brincadeiras, a torcida do time de futebol que na época a gente tinha no grupo de jovens, era eu que comandava a torcida, e o Assis era uma pessoa recolhida, tímida. De olhar para ele já ficava vermelho, né? Então ele me deu trabalho, não foi fácil, não. Daí nós fomos para um congresso no Rio de Janeiro, que eu acho que foi em 85, se não me engano. E viajamos juntos, né? Talvez começou uma ideia de namoro, porque viajamos junto de ônibus de ida e volta, né? Com a caravana. Assessoar para mim foi uma escola. Assessoar para mim foi como acender uma luz e olhar à distância. Foi através da Assessoar que eu me inseri na sociedade mais de Beltrão. Logo que casei, me transferi para lá, fui morar no prédio da Assessoar. Antes de casar com a Maria Helena, vivemos muito, namoramos, vivemos dentro da Assessoar, da estrutura da Assessoar. Então, muitas lembranças positivas, né? Nosso
desejo, o nosso objetivo e o que a gente queria era criar uma organização que pudesse não só emprestar dinheiro, como nós fazíamos no Fundo de Crédito Rotativo. Nós queríamos captar poupança, nós queríamos oferecer um serviço bancário para esses agricultores que estavam completamente fora do sistema financeiro. E foi aí então que fizemos todo um movimento, como eu coordenei o Conselho do Fundo de Crédito Rotativo, um conselho de entidades. Eu fiquei responsável pela gestão desse Fundo de Crédito Rotativo e fizemos um plano de organização de um sistema de crédito cooperativo, que de 1993 até 1996 nós criamos o sistema Cressol. Em 3 anos nós fizemos todo o debate, organizamos um sistema de crédito cooperativo que começou praticamente do zero do ponto de vista de tecnologia, de conhecimento de pessoas. Graças ao seu Valdemiro, o professor Valdemiro, nós conseguimos ter um mínimo de conhecimento bancário que nós não tínhamos. Eu posso dizer até agora que deu certo. Nós sofremos muito. Eu perdi muitas noites de sono, eu chorei os riscos que nós sofremos nos primeiros passos do sistema Cressol. Da minha vida, aquilo que eu tenho o maior carinho, o maior apreço em termos de organização, porque eu vi nascer. Eu comparo aos filhos, ou seja, você vê os filhos nascer, crescer e tem um sonho, um desejo que eles se dê bem na vida e que eles consigam cumprir uma boa missão, uma boa função na Terra. Os filhos cresceram longe do pai. A Maria Helena teve que fazer papel de mãe e de pai quase por toda a vida. Porque o Assis, mesmo antes de ser deputado, ele tinha os movimentos da Cessoar, da cooperativa. Então eu, como alguém tem que criar os filhos, alguém tem que cuidar da casa, nós fizemos isso assim. Embora não podendo estar presente no dia a dia, eu dou graças a Deus que os meus filhos têm tido um comportamento exemplar. Talvez eu não mereça tanto. Temos 4 filhos, né? 3 já fazendo faculdade, né? A gente tá vendo que a gente tá ficando velho, né? E a nossa pequena, que sempre vai ser pequena, né? Ela não quer ser, mas é a nossa especialzinha, que sempre a gente tem que estar por perto, né? Assisto meu pai, grande amigo, e ninguém vai me ligar. Ele é meu lindo, ele me leva na escola, eu vou passear com ele. A vinda da Ana Maria sempre encarei como uma graça de Deus, porque todas as pessoas, as famílias que têm uma criança especial, elas passam a refletir a vida de uma outra forma. Eu, quando nasceu Ana Maria, passei com certeza a ver muitas coisas, a reconhecer muitos valores, a cultivar valores que antes provavelmente a gente não tinha. A primeira surpresa foi ser convidado para ser candidato a deputado federal. Eu nunca planejei isso, nunca coloquei isso como um projeto de vida. Eu não me preparei, ou seja, pessoalmente eu acho que não estava preparado para ser candidato em 2002. Né? Para quem nunca tinha sido candidato, fazer quase 44 mil votos numa eleição disputadíssima com outras estruturas pesadas de campanha, candidatos tradicionais na região e no estado, fazer quase 44 mil votos, para mim foi uma surpresa agradável, para mim e para todos os companheiros, e poder iniciar aí em 2013 uma nova fase, um novo ciclo da minha vida pública. O terceiro mandato consolidou um projeto, porque alcançar quase 95 mil votos nas condições do nosso mandato de pequenos municípios, da agricultura familiar, de movimento social, é algo fundamental. Ou seja,
nós conseguimos consolidar um projeto político muito importante. Crescemos horizontalmente, porque estamos em praticamente todas as regiões do estado do Paraná. Nós temos gente que nos apoia em praticamente todas as regiões, ou seja, lideranças de uma APAI, de uma casa familiar rural, de um sindicato dos trabalhadores rurais, de uma associação, de uma cooperativa, de um assentamento de reforma agrária, de assentamento de crédito fundiário. Nós temos um exército enorme de lideranças que nos orgulha muito e que conseguiu alcançar esses quase 95 mil votos na última eleição. Olha, eu sou daquele PT ainda que no começo fazia roça comunitária. Nós fazíamos muita roça comunitária naquelas partes de terra mais ruins, de pedra, né, que tinha capoeira. Os pais davam para os filhos poder fazer uma roça. Nós fizemos muita roça para juntar dinheiro para o PT. Nós fizemos muita arrecadação. Eu fazia 12 quilômetros a pé para ir e 12 para voltar, muitas vezes a pé, para ir numa reunião do partido. Não só eu, muita gente da minha época fez isso. Então nós alimentamos um sonho. Primeiro, o PT foi fundamental e continua sendo fundamental. Eu creio que dificilmente um operário seria presidente da República se não fosse o PT. Dificilmente uma mulher seria presidente da República se não fosse o PT. E muito dificilmente um agricultor familiar, nas minhas condições, e como tantos outros, inclusive assentado da reforma agrária, estaria no Congresso Nacional se não fosse o PT. Mas isso é fruto da nossa construção. Nós construímos isso. Não que o PT tenha mudado muito, ou tenha feito grandes mudanças internas, mas hoje o que fica para mim, que participei dessa história toda, é uma preocupação. Nós conseguiríamos manter um partido nas origens como nós criamos naquela época? Por quanto tempo? Porque o partido chegou aonde qualquer partido deseja chegar, a presidência da República, o ponto máximo do poder do país. Portanto, é claro que muitas mudanças exigem que a conjuntura, o fato de estar na presidência da República, de ganhar o governo, exige negociações, mudanças. No entanto, eu creio que hoje a grande preocupação nossa é se nós conseguiríamos manter pelo menos aqueles princípios do qual o partido foi criado, porque o partido não pode ser um partido para um governo. O partido é para a sociedade, o partido extrapola um governo. Você chega ao governo, você passa o governo, você pode ganhar novamente o governo, o partido tem que existir. O partido não é para um mandato de um deputado federal. O partido é uma parte da sociedade que se organiza e que tem que permanecer com um mandato, sem mandato, com governo, sem governo. Eu entrei jovem no PT. Eu entrei quando estava com toda aquela vontade de fazer mudança. Algumas falhas, alguns erros que o PT cometeu afastou os jovens do partido. Principalmente esse episódio que aconteceu no início do primeiro governo do Lula, o fato do chamado mensalão, afastou muitos jovens. Muitos jovens não filiaram ao PT, ou alguns que filiaram desfiliaram. Então, acho que essa é uma grande preocupação. E se nós não conseguirmos no PT novamente entusiasmar a juventude a participar da política, o PT não tem futuro. 2013 são 30 anos de caminhada. 30 anos dividido em 3 partes. Os primeiros 10 anos mais na juventude, no movimento sindical, social. Depois mais 10 anos no cooperativismo, algo mais consolidado, né? E construímos uma experiência fantástica. E depois 10 anos aqui na Câmara Federal, no Congresso Nacional. Então são 30 anos de caminhada.
Eu tenho que dizer que foram 30 anos de muitas conquistas. Eu não posso esconder isso. Tivemos problemas, tivemos dificuldades, mas nós conseguimos dar uma contribuição importante para a organização da agricultura familiar, para o Congresso Nacional, para as políticas públicas. Agora é o momento de avaliação. E eu tenho o desejo, a vontade de que as pessoas avaliem essa caminhada. Eu quero que os próximos 10 anos, e provavelmente são os últimos 10 anos de vida produtiva, ou seja, que eu possa ainda oferecer algo à sociedade, que esses próximos 10 anos seja bem definido, bem planejado e que eu possa dar o máximo de mim para a sociedade. Da experiência que tenho tido acumulado nesse tempo e daquilo que a sociedade espera. Agora não sou eu que decido. Essa decisão é coletiva. Então eu estou conclamando, estou pedindo para que os nossos militantes, nossas lideranças possam ajudar a decidir qual é o meu lugar nesse próximo ciclo. Aonde eu devo estar, em que eu devo contribuir e por quê. Por exemplo, se for para ser candidato novamente, que essa decisão seja coletiva, seja do conjunto desse movimento todo. Eu nunca fui candidato de mim mesmo, ou seja, nunca me apresentei como candidato, como muitos fazem. Ou são empresários, ou têm grandes fortunas, grandes ligações econômicas e decidem ser candidato e montam uma estrutura de campanha. Nós não temos dinheiro, não temos estrutura, temos um nome, uma história e queremos estar a serviço da população. Eu sempre tenho dito e quero reafirmar isso, o mandato é nosso. O mandato não é meu, o mandato é do conjunto de entidades, de lideranças, do partido, daqueles que ajudaram a construir essa história. Então cabe a esse conjunto definir sobre o futuro. Se for para parar por aqui, estou à inteira disposição. Acho que, do ponto de vista pessoal meu, o melhor caminho seria parar por aqui na vida política, parlamentar, fazer outra coisa que eu possa contribuir com a minha experiência, mas isso não é decisão pessoal minha também, eu não tenho mais o direito de decidir sobre o que eu vou fazer no futuro. Eu me coloco como parte desse patrimônio que é coletivo, que é de todos. Então quem vai decidir sobre o que eu devo fazer nesse próximo ciclo, que são provavelmente mais 10 anos que eu ainda posso contribuir com a sociedade, esse projeto coletivo não é uma decisão pessoal. Hoje, dizer não, eu não serei mais candidato, eu acho que eu seria injusto, porque eu estaria dizendo isso de vontade pessoal própria minha. Eu quero ouvir a vontade do coletivo, do conjunto, para que digam o que eu devo fazer nesse próximo período.